A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Estou aqui para trazer mais uma palavra da parte de Deus para a tua e para a minha vida. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 22, versículos 1 e 2. Vamos estar fazendo a leitura. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Então esse é o texto que nós vamos meditar nesta tarde, aqui nesse vídeo. Para a honra e glória do nome do Senhor, eu estou aqui mais uma vez, né? Muito feliz por o Senhor me conceder essa oportunidade de ser um instrumento dele para ser usado, para transmitir a sua mensagem. Eu acho que eu já até trouxe uma palavra dessa aqui, mas cada vez que a gente lê a palavra, a gente medita nela, Deus dá outra visão, né? Então a palavra ela é sempre bem-vinda e sempre Deus tem algo a mais para falar através da sua palavra. Meus amados irmãos, eu quero focar um tema aqui para a gente estar analisando nesse vídeo, nessa mensagem, que é obedecer sem reservas. Será que eu e você, será que nós conseguimos obedecer sem reservas naquilo que o Senhor tem nos pedido, nos mandado fazer? Será? Porque muitos, de nós falamos: Deus, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Mas quando o Senhor entrega algo para nós fazer, quando o Senhor pede algo de nós, a gente não está disposto a fazer, a obedecer. Porque muitas das vezes o preço é alto demais. A vida do filho de Abraão, a vida de Isaque estava aqui em jogo. E mesmo assim, ele não se negou. Abraão em nenhum momento reclamou, em nenhum momento questionou, mas ele prontamente obedeceu aquilo que o Senhor pediu para ele. Como lemos no versículo inicial aqui, fala que Deus tenta a Abraão. Amados irmãos, por que tenta? Porque não é fácil você ouvir um pedido desse, por mais que venha de Deus, o nosso Deus a quem servimos. Não é fácil você ouvir esse pedido e alegre, satisfeito, falar: tá bom, Senhor, eu vou fazer. É realmente tentar uma pessoa. Imagina você, aí na sua casa, no conforto do seu lar, com os seus filhos, com o seu marido, o Senhor te pede a vida do teu filho. Como que você reagiria? Eu não vou dizer que eu iria dizer: tá bom, Senhor, eu te entrego o meu filho, Eu não vou dizer que eu reagiria assim, porque eu não sei a minha reação. Muitas vezes a gente reagiria chorando, desesperadamente orando: Deus, não leve meu filho, por favor, eu te peço. Mas o Senhor sabe trabalhar. E aí começou a provação, de Deus na vida de Abraão, para provar e depois aprovar. Será que nós estamos aptos a ser provados por Deus? E será que nós seremos aprovados após a prova? E nessa prova Abraão tirou de letra, porque ele tinha uma fé inabalável. Abraão adorou o Senhor acima de tudo, acima de todos. Isso aqui que é adorar a Deus acima de tudo, de todos. Porque o seu filho, por mais que ele amasse, ele não negou. Ele não questionou ao Senhor: por que tu me deste esse único filho e agora o Senhor quer tirar de mim? Ele não questionou, irmãos. Ele poderia muito bem ter chorado, desesperado, perguntado ao Senhor por que o Senhor estava fazendo isso com ele. Mas ao invés de questionar, ele obedeceu. Quando a gente vai ler esses versículos iniciais aí, qual lemos, nós podemos ver que o Senhor destacou ali na escritura, o teu único filho. Olha, lembrando, Abraão, tu só tem esse. Mas é esse que eu quero que tu dê pra mim. E é difícil, irmãos, quando você pensa: só tenho isso e eu vou ter que abrir mão porque o Senhor pediu. É a única coisa que eu tenho, mas o Senhor tá pedindo, eu tenho que fazer. Não é fácil tomar uma decisão de dar tudo que você tem por obediência a Deus. Mas Abraão, ele fez isso. Ser tentado por Deus não é para qualquer um. Nem todo mundo passaria nessa prova de ser tentado por Deus. Porque abrir mão do que nós temos, da única coisa que nós temos, não é fácil. Não é para qualquer pessoa. Não é à toa que Abraão foi chamado de o pai da fé. Abraão, ele teve fé suficiente, irmãos, para entregar Isaque. Ele ia entregar. Mas o Senhor, ele só queria provar a fé de Abraão. Foi o mesmo Deus que prometeu Isaque, deu, o Senhor cumpriu a promessa de dar Isaque para ele. E assim, quando o Senhor pediu de volta, ele não reclamou. Ele não negou. Mas ele ia entregar de fato. Quando nós começamos a ler as Escrituras Sagradas, nós passamos por várias passagens onde cita outras pessoas que também deram tudo o que tinha por fé,
por obediência, como a viúva de Sarepta. Deus enviou Elias para Sarepta, né? Porque Elias estava sendo perseguido por Jezabel e Acabe, após profetizar que não haveria chuva naquele lugar, por causa que o povo estava pecando, estava errando assim de uma forma muito grande. O Senhor estava já irado com esse povo. E através da vida de Elias, o Senhor permitiu, né? Que quando Elias falou que não haveria chuva, o Senhor cerrou os céus mesmo, e ali eles começaram a perseguir a Elias. Então Elias teve que fugir. Quando ele estava fugindo, o Senhor disse: vá para Sarepta, que eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Olha, Deus é um Deus de provisão, irmãos. Ele é um Deus que provê todas as coisas para as nossas vidas. Nós só precisamos crer na sua palavra. Aqui essa palavra está escrita que o Senhor mandou ele para lá, porque já tinha ordenado alguém para sustentar ele, que era uma viúva. Nos nossos olhos carnais, humanos, a gente vai pensar assim: como que uma viúva que não tem nada, perdeu o seu marido, perdeu o seu homem provedor, vai sustentar um profeta do Senhor? Se ela não tem nem para ela. Na nossa ótica humana, a gente vai pensar: se fosse uma viúva rica, ainda ia. Mas o Senhor usa as coisas loucas para confundir as coisas sábias, irmãos. Porque na nossa lógica não teria possibilidade nenhuma daquela mulher sustentar Elias, porque ela também não tinha nem para ela e para o filho dela. Mas Elias obedeceu e foi para Sarepta. Chegando lá, encontrou aquela mulher catando gravetos, dizendo que era para fazer o último alimento dela e do filho dela. E após comer, eles morreriam. Porque para ela a esperança já tinha acabado. Não tinha mais farinha na panela, só tinha aquele pouquinho. Não tinha mais azeite na botija, só tinha aquele tiquinho. E aquele pouquinho que tinha ali, ela ia fazer o último alimento dela e do filho dela para comer, e acabou. Não ia ter mais. Então ela deixou isso bem claro para Elias. Quando Elias pediu água para ela, quando ele chegou lá, ele disse: traz um copo de água para mim. Quando ela estava indo buscar uma água, ele disse: traz também um pão. Então ela disse: meu senhor, eu não tenho pão. Apenas tenho aqui um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, que eu vou fazer um bolo para eu e meu filho comer. Após comer, morreremos, porque a esperança daquela mulher já tinha se acabado. Ela entendia que após comer esse resto que tinha, ela não tinha mais nada ali. Então ela não ia ter condições mais de comprar alimento, iria passar fome com seu filho até a morte. Mas o Senhor chegou com provisão. O Senhor chegou com bênção, com vitória na vida daquela mulher. E além de sustentar aquela mulher, Deus sustentou Elias, que era o seu servo, que fazia tudo quando o Senhor mandava. E ali aquela mulher, por obediência à voz de Elias, o homem de Deus, ele disse: vá, faça primeiro para mim um bolo e depois faça para você e seu filho e coma. E ela foi e ela obedeceu, irmãos, por fé. Ela acreditou na palavra que saiu da boca do homem de Deus. E ela fez o bolo, deu para Elias, Elias comeu, ela comeu com seu filho o outro, e ali ela dividiu tudo que ela tinha. Ela só tinha isso, não tinha mais nada ali naquela casa. Mas ela fez conforme a palavra do servo de Deus. Então, amados irmãos, após eles, né, terem essa conversa, ela fez conforme ele falou, comeram, e depois Elias disse: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não secará, até que chova. E diz a palavra do Senhor que eles foram alimentados por este mantimento por muito tempo ali, até que choveu novamente na terra, para que houvesse produção. Então olha como Deus trabalha. Elias estava fugindo, ele não tinha também alimento. Aquela mulher ficou viúva, perdeu o seu marido e tinha ainda um filho para sustentar, e estava ali colocando o mesmo ponto final na sua história, porque não tinha mais como sobreviver após fazer aquele último bolo. Então eu acho linda essa passagem, porque aí essa mulher mostrou que tudo que ela tinha, ela deu, né? Ela não questionou: ah, não vou dar não, porque o que eu tenho que só dar para eu e meu filho, a gente vai comer e acabou, a gente vai morrer. Não, ela não foi egoísta. Ela repartiu o pouco que ela tinha. O último que ela tinha, ela repartiu com aquele servo de Deus, e o Senhor honrou a fé dela. Então, quando a gente lê essa história, a gente vê que Deus trabalha no improvável, onde parece que não tem mais saída, mais solução. O Senhor chega e traz vitória, traz provisão dos céus. Então, creia. Se você está passando por dificuldade dentro da tua casa, obedeça. Ore ao Senhor para tu ver se Ele não vai fazer o impossível acontecer na tua casa e na tua vida. Então, voltando agora para Abraão, irmãos, eu quero frisar na obediência dele, assim como essa mulher que obedeceu, entregou tudo que tinha. Abraão também obedeceu, entregou tudo que ele tinha, que era o seu filho Isaque. Mas ele fez isso porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele teve fé que o Senhor dos céus ia prover. E ele proveu. Então Abraão pegou seu filho, pegou 2 moços que trabalhavam para ele, que era servo dele, pegou o jumento, a lenha, e foi para o lugar que o Senhor o mostrou. Após 3 dias de viagem, ele chegou no local onde Deus havia mostrado para ele. E aí ele
pediu para que os dois moços ficassem com o jumento mais abaixo, que ele ia subir até lá. Ele disse, eu vou adorar e depois eu volto com meu filho. Olha, irmãos, que coisa linda. Ele não falou, vou ali sacrificar o meu filho, porque Deus me pediu. Ele não falou nada para aqueles moços, para aqueles servos. Ele não transpareceu nada para aqueles moços. Mas ele foi com seu filho e disse, a gente vai ali adorar, depois voltaremos. Olha que fé, irmãos. Ele disse, nós vamos ali adorar e voltaremos. Isso aqui é ele demonstrando que ele acreditava que algo de sobrenatural o Senhor ia fazer e ele ia voltar com o seu filho. Ele não falou, eu vou lá adorar e eu volto, não. Ele falou, nós vamos ali adorar e voltaremos. Porque verdadeiramente Abraão tinha fé que Deus ia fazer algo. Deus ia agir para que o seu filho não fosse morto. Mas ele falou, mas se preciso for, eu entrego. Até o último momento eu creio, mas eu entrego o meu filho, se assim o Senhor quiser. E ele foi. E assim a gente percebe que esse é um verdadeiro ato de fé, de obediência, de adoração genuína, irmãos. A fé dele foi maior do que tudo. E ele subiu aquele monte sem duvidar que o Senhor é justo. E o Senhor é fiel. E o Senhor não desampara, mas o Senhor, Deus provedor. Então quando eles subiram para o monte, então Isaac disse, meu pai... E aí Abraão falou, eis-me aqui, meu filho. Ele falou assim, eu tô vendo aqui o fogo, a lenha, tô vendo aqui tudo preparado. Mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Olha que lindo, irmãos. Ele sabia que o Senhor não ia deixar que ele viesse realmente tirar a vida do seu filho ali em sacrifício, não. Porque quando ele falou, Deus proverá, ele já acreditava que Deus ia fazer alguma coisa naquela situação. Que Deus ia entrar, né, com solução, mas não ia permitir que o seu filho fosse morto verdadeiramente com um sacrifício. Mas ele pensou, mas se for preciso, eu vou entregar. E Abraão foi até o último instante ali. Então Abraão amarrou o seu filho, colocou sobre a lenha. E então quando ele levantou a mão para atingir o seu filho com o cutelo, o anjo do Senhor bradou dos céus e disse, Abraão, Abraão, não faça mal ao menino. Imediatamente Abraão pausou ali o que ia fazer e não fez. Quando Abraão ouviu a voz do anjo dizer, não mate o teu filho, ele ficou ali parado e o anjo disse, agora sei que temes a Deus e não negaste o teu único filho. Olha, irmãos, o anjo falou isso para Abraão, porque Deus conhece o coração meu e o seu, mas o anjo, ele falou, agora sei. Então ele não sabia, né, se Abraão verdadeiramente iria entregar ou não, mas Abraão entregou. Só não matou porque o Senhor enviou o anjo bem na hora. E assim foi interrompida aquela morte daquela criança. Porque o que verdadeiramente o Senhor queria não era aquela criança, mas era a prova de que Abraão seria fiel até o fim. E assim, meus amados irmãos, quando Abraão olhou para trás de si, tinha um carneiro lá. E ele viu que estava preso nos galhos de mato ali. Ele tomou aquele animalzinho e sacrificou no lugar do seu filho. E o Senhor faz assim na minha e na tua vida. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, de dúvidas, muitas vezes de tristeza, de angústia, o Senhor, Ele traz solução, Ele provê, e a gente se alegra, a gente fica feliz em saber o quanto Deus cuida de nós, o quanto Deus nos ama e só quer abençoar as nossas vidas. E novamente o anjo do Senhor falou com Abraão e disse, por causa da tua ação, o Senhor te abençoará grandemente. Vai multiplicar a tua descendência. E disse, você terá uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu ou como a areia da praia. Olha que linda essa promessa, irmãos. Tudo por causa da fidelidade, da obediência e da adoração sincera, da fé grande que Abraão tinha para fazer um ato desses. A lição que nós tiramos desse texto, dessa passagem, é que a obediência traz bênçãos para as nossas vidas, irmãos. Pode acreditar. Se você vive uma vida de obediência a Deus, tenha certeza que você vai alcançar também as bênçãos do Senhor enquanto você está nessa terra. Porque Ele dispensa bênçãos sem medidas para aqueles que servem a Ele em espírito e em verdade. E que quando Ele manda, vai e faz. Quando Ele pede, obedece. Não fica se negando, mas faz a vontade do Senhor. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Então que você possa entregar o seu melhor. Entregue para Deus tudo aquilo que você pode. Faça o possível para agradar o teu Deus, porque Ele te ama. E o Senhor quer que eu e você também possamos nos entregar a Ele sem reservas. Sem dúvida que Ele vai agir. Não importa o que aconteça em nossa vida, com a nossa família, mas Deus estará sempre no controle da situação. E Ele vai agir
no momento que nós olhamos para um lado e para o outro e parece que não tem saída, parece que não tem solução. Mas o Senhor, assim como proveu o cordeiro para ser sacrificado no lugar do filho de Abraão, Ele vai prover na minha e na tua vida, naquela área que cada um de nós estamos necessitando. E o Senhor sabe, conhece, Ele vê. Ele vai chegar com solução, Ele vai chegar com a saída. Mas primeiro obedeça, mas primeiro creia, vai até o fim, que a sua fé ela não seja abalada ou diminuída por causa das provações que você vem passando, mas que ela sirva para te fortalecer e que teu amor pelo Deus que tu serve cresça mais e mais, porque Ele tem coisas grandiosas para fazer na minha e na tua vida. Amém? Bom, meus amados irmãos, eu espero que o Senhor tenha falado ao teu coração. Vamos estar orando e finalizando para não ficar um vídeo muito longo. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação, que o Teu nome seja adorado, exaltado e engrandecido para sempre. Ó meu Deus, que nós possamos crer na vitória que o Senhor nos dará, Senhor, nas situações que nós pudermos viver nessa vida difícil, que não seja, Deus, um impedimento para fazer a Tua vontade, Senhor. Podemos estar passando por provas, Senhor. Podemos estar passando por várias situações ruins, mas que nós não venhamos deixar isso ser um impedimento de fazer a Tua vontade, de obedecer o Teu mandar, Senhor. Que possamos fazer o ide do Senhor nessa terra enquanto vivermos, Pai. Que não venhamos duvidar das Tuas promessas, mas que venhamos entregar tudo de nós, sem reservas, meu Senhor. Adorando o Senhor sobre todas as coisas, acima de tudo, Senhor. Porque o Senhor é um Deus fiel para nos ajudar a vencer todas as batalhas espirituais que surgem nas nossas vidas, Senhor. Abençoa cada um de nós, dá sabedoria, Senhor, para o Teu povo, dá discernimento, Senhor, para o Teu povo. Ó Deus, que o Teu povo venha se alegrar na Tua presença, venha buscar mais e mais de Ti, venha Te honrar em primeiro lugar, Senhor. Que Só possa estar derramando Tuas bênçãos sem medida na vida de cada um de nós, trazendo para nós paz, saúde, alegria, livramentos, transformação, salvação, Pai. Que o Senhor venha estar agindo também nos casamentos, repreendendo todas as astúcias e ciladas de Satanás para destruir os casamentos, Senhor. Que o Senhor esteja assim atuando, Senhor, na vida de cada um de nós, ó Pai. Deus, eu te entrego nas Tuas mãos esse canal, todas as vidas que aqui estão inscritas, meu Senhor. Todas as pessoas que fizeram um pedido, Senhor. Que o Senhor esteja olhando, Senhor, com um olhar de bondade e misericórdia para a vida dos Teus servos. Atuando, Senhor, agindo na vida de cada um deles. Abençoa, Pai, cada um. Concede cada um, Senhor, aquilo que eles desejam de Ti. Que possam Te adorar em primeiro lugar e sobre todas as coisas, meu Senhor. Ó Deus, faz o Teu querer nas nossas vidas. Abençoa o nosso dia, nossa noite. E que o Senhor possa estar sendo o centro de nossas vidas, meu Senhor. Porque sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Fica conosco, meu Deus. Nos abençoa hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. E até o próximo vídeo.